Hoje em dia existem centenas, talvez milhares de estilos de artes marciais, com origem em quase todos os países do mundo. A grande maioria para fins de competição e entretenimento. Em outras palavras, porradaria. Mas as artes marciais mais antigas são do Oriente, em especial a China. E tinham um objetivo não apenas de proteção pessoal, mas também de aprimoramento espiritual. A mais antiga de que se tem notícia é o Kung Fu, ou como era conhecido, o Wushu. E com o tempo ele se expandiu por toda a Ásia. O Japão e a Coreia também têm tradição milenar em artes marciais. No Japão se destacam o Judô, o Karatê, o Aikido, entre outras. De modo geral, essas artes marciais, antigas, eram criadas para defesa, tanto que os militares, durante muitos séculos, utilizavam em guerras. Mas, como já dito, elas também tinham objetivos espirituais. Isso levou à criação do famoso Templo de Shaolin, no século V, onde os monges treinam o corpo e a mente, de modo que se tornam literalmente super-homens. É incrível o que eles conseguem fazer. Mas também não fazem nada além de treinar e meditar a vida inteira. O taoísmo e o budismo também adentraram o Templo de Shaolin. Outra arte marcial de origem chinesa é o Tai Chi Chuan, considerada uma forma de meditação em movimento, que é ótima para aumentar a vibração e equilibrar as energias. Bom, na década de 70, 90, começou a sair muito filme de artes marciais, principalmente Kung Fu. Bruce Lee, Jack Chan, Jet Li. Sabe, nessa época há um crescimento da mescla da cultura oriental com a ocidental. Embora essa mescla tenha distorcido muita coisa, mas no sentido geral ela foi mais benéfica do que prejudicial. Até porque se espalhou para o mundo, mesmo com as distorções, não ficou restrita apenas ao Oriente. Na verdade, esse interesse pelas artes marciais veio ainda antes, no começo do século XX, quando tem a imigração dos japoneses, e eles que trazem algumas artes marciais, como o karatê, judô, a filosofia budista. Só mais tarde, na época da contracultura, que isso se popularizou muito mais, por conta desses filmes. Uma figura bastante admirada por amantes de filmes antigos e de artes marciais, sem dúvidas, é Bruce Lee. Além de ator, diretor, mestre das artes marciais e também um ícone cultural, ele foi um verdadeiro filósofo que considerava as artes marciais uma chave para a sabedoria universal. Bruce Lee sempre defendeu as artes marciais como um instrumento de aprimoramento pessoal e espiritual. A tendência das artes marciais hoje em dia é serem usadas em competições. Mesmo na época do Bruce Lee, as artes marciais eram usadas assim, para vencer torneios e raramente por motivos espirituais, como os criadores dessas artes marciais em tempos mais antigos desejaram que fosse. A gente tem como exemplo aquele famoso filme do Karate Kid, né? Um clássico, que agora voltou a fazer sucesso por conta da série Cobra Kai, que é uma sequência. No filme, de um lado a gente tem a escola Cobra Kai, onde o sensei exige que os alunos vençam os torneios, as competições a todo custo, sem honra, sem piedade. Apenas vencer. E do outro lado tem o Sr. Miyagi, ensinando sobre o verdadeiro significado espiritual das artes marciais, falando sobre equilíbrio e tranquilidade mental. O Bruce Lee sempre foi defensor desse lado espiritual das artes marciais. Ele afirmava que o Kung Fu servia apenas como um veículo para expandir seu próprio potencial e para que ele divulgasse os ensinamentos dele,
que eram frequentemente influenciados pelo budismo, pelo taoísmo e pelo filósofo Krishnamurti. Com base nisso, o Bruce Lee desenvolveu seu próprio estilo de arte marcial, que reúne elementos orientais, ocidentais, antigos e modernos, que contribuem para o crescimento espiritual e o autoconhecimento dos praticantes. Raras são as pessoas que aprendem, e mais raras ainda as que ensinam Kung Fu com objetivos espirituais. O professor Laércio Fonseca dá aulas com esse objetivo, tanto de Kung Fu quanto de Tai Chi. Nos anos 80 e 90, sai bastante anime também, relacionado com artes marciais, e falando sobre Ki, chakras e vários conceitos orientais.